Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do Domingão, dia 27 de agosto. Tem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora que Domingão a grade tá longa. Vou acelerar para trazer o maior número de análises para vocês. Antes, 3 coisas bem simples. Chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, ajuda demais. Chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas? Se gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Bora que bora, França Ligue 1, 8 da matina, Rennes contra Le Havre. Time de primeira divisão, jogando com um time que era de segunda e subiu para a primeira. Rennes joga em casa, tecnicamente é mais time. Olha que a gente puxa aqui a Race, ó que beleza, 4 vitórias, 1 empate, mercado de gols vem forte, pega o visitante, tudo bem, amistosos, mas perde pra caramba, tá legal? Rennes favorito, tá legal? Odd de 1,49, 1,44, aqui a gente tem duas alternativas. A gente pode, de repente, deixar no ao vivo, esperar essa odd subir um pouquinho, acima de 1,50, o time da casa melhor no jogo, aí a gente busca alguma coisa a favor do Rennes, ou então vai em aba especiais para o Rennes vencer uma das partes. Aí ele precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Pega essa odd, monta num bilhete duplo, tá legal? Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5 gol, eu gosto. Odd de 1,27 para compor na dupla. Fechado? E bora, 8h30 da manhã, Alemanha, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, São Paulo contra o Magdeburg. Time, aqui é o seguinte, é jogo para gols, tá? A gente pega o histórico, 3 partidas, 3-0, 4-1 e 2-0. O São Paulo em casa, mais de 1,5 gol, bateu em 3 de 5. Magdeburg como visitante, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O que eu busco aqui em pré-live? Primeira alternativa, mais de 1,5 gol, odd de 1,22, coloca num bilhete duplo. É um caminho, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,59, 1,57. E se você estiver acordado já às 8h30 e esse jogo começar em alta intensidade, geralmente começa, tenta pegar um golzinho já no primeiro tempo. Over meio gol HT com odd acima de 1,50. Fechou? Bora, 9h30, Holanda, vulgo Países Baixos, Feyenoord, atual campeão holandês, pegando o Almere City, que é um time que estava na segunda divisão na temporada passada e nessa temporada subiu para a primeira, tá legal? Se a gente olhar aqui os 2 primeiros jogos da rodada, o Feyenoord empatou 0-0 com o Sittard, só que teve um jogador expulso no começo da partida e depois empatou 2-2 com o Sparta Rotterdam. Saiu perdendo por 2-0 e buscou. Já o Almere City perdeu os 2 jogos. Eu acho que chegou a hora do Feyenoord vencer a primeira partida. Joga em casa, tecnicamente é superior, deve vencer, né? Vamos torcer para não ter jogador expulso aqui para o lado do Feyenoord, que eu acho que vence e provavelmente já deve estar vencendo no primeiro tempo. Até porque a odd para a vitória do Feyenoord é baixa, 1,18, 1,21. Quem quiser pegar a vitória nos 90 minutos, pega essa odd e complementa na dupla. Se você quiser aumentar um pouquinho ou melhorar essa odd, é o que eu falei. Se o Feyenoord começar muito forte, dá para tentar explorar a vitória no primeiro tempo, vitória esta HT, a mesma lógica para o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Dá para a gente usar aqui também um handicap asiático -1 para o Feyenoord. O que significa isso? Se o Feyenoord vencer por uma diferença de 1 gol, você já tem o reembolso. O Feyenoord vencendo por 2 ou mais gols de diferença é green. Se der empate ou o Almere vencer, é red na operação. Mercado de gols, eu também gosto do mais de 1,5 gol em jogos do Feyenoord. O problema é a odd, né? A odd é baixa, 1,12. Talvez subir um pouquinho, mais de 1,75, 2 gols asiáticos para melhorar essa odd, tá bom? Time, acho que o Feyenoord vence. E eu acho que o Feyenoord já vai estar vencendo no primeiro tempo. Fechado? Retornando para a França, Ligue 1, Strasbourg versus Toulouse. Time, sem enrolar, eu quero operar aqui em mercado de gols, tá legal? Strasbourg em casa, mais de 1,5 gol, 5 de 5, ambas marcam 4 de 5. Toulouse como visitante, mais de 1,5 gol,
4 de 5, ambas marcam 4 de 5. No histórico, 5 confrontos, os 5 batendo mais de 1,5 e ambas marcam. Eu vou continuar na tendência. Entrada mais conservadora, mais de 1,5, odd de 1,27 para montar num bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,69, 1,65. Fechou? 10 da manhã, Inglaterra Premier League, Burnley, que é um time que estava na segunda divisão e subiu para a primeira, contra o Aston Villa. Time, vamos dar uma olhadinha na race. O Burnley em casa oscilando, 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols eu gosto, mais de 1,5, 4 de 5. Aston Villa jogando fora tem um bom retrospecto. Tudo bem, são vários amistosos, mas o Aston Villa vem numa tocada interessante. 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate. Mercado de gols muito forte, o mais de 1,5 bate com facilidade em 5 de 5. Vejo aqui 2 alternativas pra gente, tá? Quem quiser operar para mercado de gols, mais de 1,5, odd de 1,29, 1,25, compõe na dupla. E mesmo fora de casa, eu acredito que o Aston Villa tem condições de conseguir aqui um bom resultado, tá legal? A odd do Aston é uma odd de 2,21, 2,10. Ou seja, dá para pensar aqui em Aston Villa, empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o Aston. Fechou? Bora ainda na Premier na Inglaterra, Sheffield United versus Manchester City. Aqui eu tenho um time que na temporada passada estava na segunda divisão, subiu para a primeira, e do outro lado o City, que ganhou tudo, tá legal? Não tem muito o que inventar, o City é muito favorito, mesmo fora de casa, a odd é baixa, 1,19, pega essa odd e coloca numa dupla. Primeiro tempo, se o City começar muito forte, dá para tentar explorar uma vitória do City já no primeiro tempo, vitória esta HT, ou mesmo o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Jogos do City, geralmente, jogos para mais de 1,5 gol, odd de 1,19, uma odd bacana para compor no bilhetinho, e também com o Haaland em campo, sempre é uma boa pedida para finalização, chute a gol ou mesmo gol. City favorito, jogo para mais de 1,5 gol, finalização, chute a gol ou mesmo gol do Haaland, e ficar muito esperto no primeiro tempo para tentar pegar a vitória do City no HT ou mesmo o over meio gol HT. Fechado? Bundesliga, Alemanha, Mainz versus Frankfurt, sem enrolar, aqui é jogo para gols, tá legal? O Mainz em casa dos 5 últimos jogos, todos eles batendo mais de 1,5 gol, ambas marcam também chamando atenção. O Frankfurt como visitante, mais de 1,5 gol, 5 de 5, e no histórico eu tenho aqui 5 confrontos, sendo que 4 batem mais de 1,5 gol e 3 ambas marcam. Entrada mais conservadora, pega esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,24 e monta numa dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,61. Fechou? E bora 12h30, meio-dia e 30, Alemanha, Bundesliga, Bayern de Munique contra Augsburg. Obviamente que aqui não tem muito o que inventar. O Bayern é muito favorito. O problema, a odd. É uma odd impraticável, 1,08, 1,11, uma odd muito achatada, tá? Sem dúvida alguma, o Bayern deve vencer essa partida, mas não vale a pena o risco de tentar essa vitória pegando uma odd tão baixa. Qual que é a dica que fica aqui para vocês? Ao vivo, no primeiro tempo, se o Bayern começar muito forte e a odd do over meio gol, por exemplo, subir acima de 1,50, a gente pode tentar pegar aqui um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. E fica a mesma lógica para a gente tentar pegar uma vitória do Bayern já no primeiro tempo, também com odd acima de 1,50, para valer a pena o risco-retorno da sua operação, tá legal? O Bayern geralmente começa forte, o Bayern geralmente faz gol no primeiro tempo e é isso que a gente vai tentar operar. Uma outra alternativa que eu visualizei aqui para vocês é o seguinte: puxando o histórico, dos 5 últimos jogos entre Bayern e Augsburg, olha os resultados. 5-3, diferença de 2 gols. 1-0, placar magro. 5-2, diferença de 3 gols. 2-0 e 1-1. A gente tem uma odd aqui para o Augsburg de 29, de 25. Dá para a gente colocar um handicap asiático de 4,5 para o Augsburg. O que significa isso? O Augsburg pode perder até por 4 gols que você ainda tem green, tá legal? Handicap asiático mais 4,5. Agora,
Se o Bayern passar o carro e ganhar de 5 ou mais gols de diferença, é red esse handicap asiático mais 4,5, tá legal? Esse handicap asiático mais 4,5 tá pagando uma odd de 1,25, 1,30. Em pré-live, eu também achei interessante em virtude desse histórico. Mas a gente sabe como é o time do Bayern, né? O Bayern, algumas vezes, ele pode vencer por um placar magro ou dar aquela zebrada. Outras vezes ele pode atropelar e atropelar feio, ganhar de 6, ganhar de 7, tá? Mas eu acho assim, as duas possíveis entradas em pré-live é buscar alguma coisa aqui para o Bayern no primeiro tempo, a vitória do Bayern ou um gol no primeiro tempo, e também não descarto um handicap asiático mais 4,5 para o Augsburg, mesmo sabendo do risco de enfrentar o Bayern. Fechou? Meio de 30 Espanha, La Liga, Villarreal versus Barcelona. Time, vamos para o histórico? 5 jogos e o Barça venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos um empate. Ou seja, historicamente, o Barça geralmente levando a melhor, mesmo jogando na casa do Villarreal. Olhando time por time, tecnicamente eu gosto mais do time do Barcelona também. E a gente tem uma odd aqui para o Barça de 2,209. Que me leva a pensar em Barcelona, empate anula ou mesmo uma dupla hipótese para o Barça. Fechou? Bora lá, meio de 30, Inglaterra, Premier League, Newcastle versus Liverpool. Jogo de muito equilíbrio, pelo menos em minha humilde opinião, né? Acho aí que são duas boas equipes do futebol inglês nesse momento. Time é o seguinte, o Newcastle e o Liverpool são times over goals, times que geralmente fazem jogos com gols. Só que, hora que eu vim aqui para o histórico não tem tantos gols assim, tá legal? Olha isso, 2-0, 1-0, 0-0, aí tudo bem, 3-1, 4 gols e um 3-2 com 5 gols. Por que eu estou falando isso? A gente pega aqui os 5 últimos jogos do histórico, apenas uma partida bateu 5 gols. As demais, dentro de tendência, menos de 4 gols e meio, under 4,5. E quando eu venho aqui para as nossas odds, a hora que eu venho para olhar, né, a odd do menos de 4 gols e meio, tá me pagando uma odd de 1,30, 1,29, uma odd bacana para um bilhete duplo. Marco, o que significa menos de 4 gols e meio, under 4,5? Podem sair até 4 gols nesse jogo que você ainda tem o green. Se saírem 5 ou mais gols, aí é red na operação. Eu sei que são duas equipes que geralmente fazem jogos com gols, mas eu acho que vale o risco aqui, tá bom, galera? Menos de 4 gols e meio, odd de 1,30 e monta na dupla. Fechou? E bora, 13h30, Itália, Juve versus Bolonha. Jogo na casa da Juve, em Turim, pegando o histórico, a Juve geralmente se dando bem. 3-0, aí empatou uma aqui 1-1, 2-0, 2-1 e 2-0. Em pré-live, eu vou buscar alguma coisa a favor da Juve. Grande Juve! Odd de 1,57, em pré-live, uma entrada mais conservadora. Juve, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, a Juve atacando, massacrando e amassando, dá para pensar na vitória seca. Tá legal? Ainda na Itália, 15h45, jogo do atual campeão italiano, Napoli contra Sassuolo. Puxando aqui a race do Napoli, muita consistência, geralmente fazendo jogos com gols. Quando eu venho para o histórico, 4-0, 6-1, aí perdeu de 2-0 uma, aí 2-0 e 2-0. Geralmente o Napoli vencendo e vencendo com mais de um gol e meio, né? Acho sim o Napoli em casa favorito. A odd não é das melhores, odd apenas de 1,36. O que dá para fazer aqui? Pega essa vitória do Napoli, coloca num bilhete duplo, é uma alternativa. Para quem quiser operar aqui para mercado de gols, mais de um gol e meio, odd de 1,15, uma odd baixa, mas dá para compor o bilhete também. Talvez vitória do Napoli, jogo para mais de um gol e meio, o bilhete está feito e a odd vai subir. Fechou? Time, apenas complementando aqui a análise do Napoli, tá legal? A gente falou do mais de um gol e meio, 80%. Uma outra alternativa, em virtude do Napoli jogar em casa e tecnicamente ter uma equipe superior, quando eu olho aqui mercado de escanteios, que são os cantos, o Napoli tem uma média de 7,7 cantos por partida, Sassuolo 5,6. O que eu quero dizer com isso? O Napoli muito provavelmente deve começar naquele abafa inicial.
Se o gol não sai, saem os escanteios. Então dá para a gente pensar também numa race 3 cantos a favor do Napoli. O que significa isso? Que o Napoli precisa fazer 3 escanteios, primeiro que a equipe do Sassuolo. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, Napoli vai lá e pum, faz 1-0. Aí automaticamente a pressão napolitana vai dar uma acalmada e a equipe da Sassuolo vai para cima, tá bom? Mercado de cartões, Napoli 1.1, poucos cartões, Sassuolo tomando 3 por partida e a média do juiz é de 5.2. O que dá para pensar aqui? Para a equipe do Sassuolo tomar mais cartões do que a equipe do Napoli. Como é que a gente faz essa entrada? Vai lá em aba cartões, handicap asiático, -0,5 cartões para a equipe do Sassuolo. Se a equipe do Sassuolo tomar mais cartões que o Napoli, é green. Se o número de cartões for igual ou o Napoli tomar mais cartões, é red na operação. Fechou? Portugal, 16h30, Sporting versus Famalicão. Vou puxar aqui o histórico desse confronto. 2-1, 2-0, 2-1, 1-1 e apenas uma vitória por 2-1 para o Famalicão. Ou seja, o Sporting geralmente levando a melhor. Quando a gente olha mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu em todas as partidas. Time, o que eu busco aqui nesse jogo? Algo a favor do Sporting, odd de 1,28 para montar um bilhete duplo. Para quem quiser operar para mercado de gols, eu iria de mais de 1,5 gol, odd de 1,19. Trago aqui a probabilidade, mais de 1,5 gol, 95%, tá legal? Deixa eu dar uma olhadinha num golzinho no HT, 85%, ou seja, para sair um gol no primeiro tempo, a probabilidade é bem alta, então fique esperto. Jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, over meio gol HT com odd acima de 1,50 também pode ser bacana. Outro mercado que eu gosto em jogos do Sporting, mercado de escanteios. Ele tem uma média de 7.1, Famalicão 4.1. Vejo aqui forte tendência para uma race 3 cantos a favor do Sporting. O Sporting precisa fazer 3 escanteios, primeiro que o Famalicão. Com relação aos cartões, o Sporting toma 1.8 por jogo, o Famalicão 2.7, a média do juiz é de 5. Um cartãozinho para cada equipe. Fechou? Bora lá, time, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Agora várias partidas aqui do Brasileirão, começando às 11 da manhã, Red Bull Bragantino contra o Cuiabá. Aqui, sem enrolar com vocês, tá? O Bragantino é uma equipe que produz muitos cantos jogando em casa. Tem uma média de 8 por partida. Cuiabá, 4. Ou seja, o Bragantino em pré-live produz o dobro de escanteios do que o Cuiabá jogando como visitante. Joga em casa, muito provavelmente deve começar naquele abafo inicial. Não sai o gol, saem os escanteios. Race 3 cantos a favor do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino precisa fazer 3 escanteios, primeiro que o Cuiabá. Fechou? Olá, time, 16 horas, América Mineiro versus São Paulo. Ponto de atenção. Na semana passada, o América tomou um atropelo do Fortaleza e o São Paulo perdeu por 2-1 da LDU no Equador. Agora o jogo, o segundo jogo do Tricolor é no Morumbi. Eu acredito que o São Paulo venha com um time misto ou reserva para essa partida. O América Mineiro, ele também vai ter o jogo de volta contra o Fortaleza, só que o América Mineiro é o lanterna da competição. Não sei se o América Mineiro vai poder poupar aqui, hein? Eu acho que o América Mineiro vem com o que tem de melhor. Risco de rebaixamento aí muito forte, tá certo? Joga em casa, talvez, uma chance para somar pontos. Por esse motivo e pelo retrospecto em mercado de gols, O América em casa muito over. O São Paulo como visitante também vem numa tocada over. Quando eu puxo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 75%. O que eu vou fazer? Ao vivo, sentindo a partida, 10, 15 minutos de jogo, eu vou tentar esse mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,50, 1,60. Até porque, em pré-live, eu já tenho 1,44 de odd. Fechou? Bora, 16 horas, Atlético Mineiro versus Santos. O galão da massa vem aqui na 11ª colocação, meio de tabela. O Santos dentro de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha na race. O Galo em casa não está tudo isso, Apenas uma vitória, são 3 derrotas e um empate. Mercado de gols, o mais de 1,5 gol bateu apenas em 2 de 5. O Santos como visitante também vem mal. 4 derrotas, um empate. No histórico, 5 jogos, o Galo venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Jogando em casa,
pelo elenco que possui, a gente pode sim dar um leve favoritismo para o Galo. A temporada do Galo não é das melhores, mas tecnicamente tem uma equipe aí um pouco superior, se comparada ao Santos. Odd de 1,57, Atlético Mineiro, empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Outra entrada, que eu também gosto para essa partida, se o Hulk, pelo lado do Galo, e o Marcos Leonardo, pelo lado do Santos, estiverem em campo, são ótimos jogadores para finalização, chute a gol ou mesmo gol, tá legal? Hulk e Marcos Leonardo. Vamos dar uma olhadinha aqui, mercado de cartões. O Galo toma 2,3, o Santos 2,3. Um cartão para cada equipe. Fechado? Galo, empate anula, um cartão para cada equipe e o Hulk e o Marcos Leonardo para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16 horas, Botafogo versus Bahia. Com todo respeito ao Bahia, essa daqui não tem como ir contra a tendência. Odd de 1,72, Botafogo empate anula em pré-live, pega a odd e monta na dupla, ao vivo. O Fogão amassando, dá para pensar na vitória seca. Fechou? Bora lá, 18h30, Atlético Paranaense, o Furacão pegando o Flusão, grande Fluminense, meteu 2-0 no Olímpia e na próxima semana tem o jogo de volta contra o próprio Olímpia no Paraguai. Por esse motivo, a gente já tem grandes chances aqui do Diniz poupar alguns jogadores. Vai ter um jogo muito importante pela Libertadores. Vai pegar o Furacão, que jogando na Arena da Baixada é um osso duríssimo de ser batido. 5 jogos, apenas uma derrota, 3 vitórias e um empate. E o Fluminense fora de casa não vem tão bem. 3 derrotas, 2 empates. Por esse motivo, e com grandes chances do Fluminense até poupar alguns jogadores, eu vou buscar algo a favor do Furacão. Odd de 1,91, 1,90, Atlético Paranaense, empate anula, pega essa odd e coloca numa dupla, ao vivo, se o Furacão estiver amassando, dá até para pensar na vitória seca, tá bom? Bora lá, time, 18h30, Fortaleza versus Curitiba. O Fortaleza, na próxima semana, tem um jogo de volta pela Copa Sul-Americana contra o América Mineiro. Só que, primeiro jogo em Minas, o Fortaleza já meteu 3-1, ou seja, tem uma baita gordura e vai jogar em casa. Por esse motivo, eu acredito que o Fortaleza tem tudo para jogar com o time completo aqui. Obviamente que uma hora antes da partida, você vai ter essa informação oficial, tá legal? Vamos lá. Se a gente pega aqui o histórico desse confronto, o Fortaleza, dos 5 últimos jogos, ganhou todas as partidas e todos os jogos com mais de 1,5 gols. Ou seja, se o Fortaleza vier com o time completo, a gente pode sim dar um leve favoritismo para o Fortaleza, até porque a gente tem uma odd aqui de 1,57, 1,62, Fortaleza empate anula, e eu gosto de mercado de gols, mais de 1,5 gols, odd de 1,35 para colocar num bilhete duplo. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gols, 75%. Acredito também que é um jogo para explorar escanteios. O Fortaleza tem uma média de 6,7 e o Curitiba 4,8. Se esse jogo estiver em alta intensidade, primeiro tempo, ainda não saiu o gol, tenta explorar o canto asiático, o canto limite. O Fortaleza tem 90% de chances de sair um escanteio no final do primeiro tempo, tá legal? Mercado de cartões, Fortaleza 2,3, Curitiba 4,3, pelo menos um cartão para cada equipe. E bora, 18h30, Palmeiras versus Vasco. Time, é o seguinte, o Palmeiras, na semana passada, foi para a Colômbia, meteu 4-0 no Pereira. Ou seja, o Palmeiras muito provavelmente já está na semifinal da Libertadores, tá? Vai ter o jogo de volta na próxima semana, mas como eu falei, 4-0, dificilmente o Palmeiras perde essa vaga. Vai enfrentar o Vasco e por esse motivo eu acho que o Abel deve colocar aqui o time completo, tá bom? Até porque o Palmeiras vem na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Tá vivo aqui na disputa de título. O que eu acho dessa partida? O Palmeiras em casa é um time over goals. Hora que eu venho para o histórico dos 5 últimos jogos, né? Palmeiras ganhou 2, o Vasco ganhou 1 e tivemos 2 empates. Mais de 1,5 gols bateu em 4. Então, vamos lá.
Palmeiras é favorito jogando no Allianz? Sim, odd de 1,50, uma entrada mais conservadora, Palmeiras empate anula, ou para o Palmeiras ganhar uma das partes, é um caminho. Ao vivo, Palmeiras amassando, dá para pensar na vitória seca. O Palmeiras geralmente é um time over goals, se jogar com o time completo, acredito nesse mais de 1,5 gol, odd de 1,30 para colocar na dupla. Obviamente, quando eu estou me referindo aqui que o Palmeiras é favorito, eu estou considerando que o Palmeiras vai entrar com o time completo, tá? Se de repente entrar com o time misto ou reserva, muda todo o cenário. Outra alternativa que eu gosto muito em jogos do Palmeiras completo é trabalhar mercado de escanteios. O Palmeiras tem uma média de 6,9 e o Vasco 5,1. Então dá para a gente imaginar aqui uma race 3 cantos a favor do Palmeiras. O Palmeiras precisando fazer 3 escanteios primeiro que o Vasco. Outro cenário, jogo no primeiro tempo, alta intensidade. O Palmeiras ainda não abriu o placar. Canto asiático, canto limite no final do primeiro tempo. 90% pelo lado do Palmeiras. Cartões, Palmeiras toma 1,7, Vasco tomando 3 por jogo, um cartãozinho para cada equipe. Fechado? E bora, 19 horas, Grêmio versus Cruzeiro. Eu tenho o Grêmio na 5ª colocação, o Cruzeirão, que é a Raposa, 12ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race, o Grêmio em casa, ganhou 2, empatou 1, perdeu 2. Tem oscilado em casa. Cruzeiro jogando como visitante dos 5 últimos jogos, empatou 3, ganhou apenas uma partida e perdeu outra. Cruzeiro fora de casa com dificuldades de vencer, tá legal? Por esse motivo, com uma odd aqui de 1,95, já dá para pensar em Grêmio empate anula. Pega essa odd, coloca numa dupla. Outra alternativa que eu vejo aqui para essa partida, mercado de gols, tá? A gente tem 80% de chances de ver pelo menos 2 gols no jogo. Vamos dar uma olhadinha na odd do mais de 1,5 gol, odd de 1,33, 1,35, uma odd bacana para um bilhete duplo. Outro mercado que eu gosto, mercado de escanteios. O Grêmio tem uma média de 6,4, o Cruzeiro 5. O Grêmio jogando em casa geralmente começa forte. Se o gol não sai, saem os escanteios. Podemos pensar aqui também numa race 3 cantos a favor do Grêmio. O Grêmio fazendo 3 escanteios, primeiro que o Cruzeiro. Outro cenário bacana, primeiro tempo, jogo 0-0. O Cruzeiro vencendo o jogo aqui por 1-0. Canto asiático, canto limite. O Grêmio tem 80% de probabilidade para sair num escanteio no final do primeiro tempo. Cenário bem bacana. Agora, se o Grêmio estiver vencendo a partida, obviamente que você não vai buscar essa entrada. Mercado de cartões, Grêmio 2,1, Cruzeiro 2,7, um cartão para cada equipe. Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo, domingão, grade recheada, muitos jogos, muitas oportunidades. Talvez um bom momento para você fazer parte do grupo VIP. E vou falar o melhor, o preço desabou. Por apenas R$19,90 por mês, você pode fazer parte do time. E é um grupo completo, bilhetes pré-live com duplas e triplas muito bem montadas, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização, cartão, um custo-benefício que cabe no seu bolso e um produto completo. O link está aqui embaixo na descrição, clica lá e chega junto. E sabe o que é o melhor? Se você não gostar, você tem 7 dias para testar o produto. Não gostou? Pede o cancelamento que eu devolvo o seu dinheiro. Fechado? Vem que eu tô te esperando. Time, hoje montamos uma tripla aqui, tá legal? O que a gente vai buscar? Jogo da Juve com o Bolonha. Juve, empate anula. A Juve só não pode perder. Jogo do Sporting contra o Famalicão. Race 3 cantos para o Sporting. O Sporting precisa fazer 3 escanteios. Primeiro, o Famalicão. E Sheffield United contra o Manchester City, vitória simples do City. Se tudo isso der certo, odd de 1,87. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o like que ajuda demais. Se puder, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!